E aí família, tudo bem? Sou Petiano Matheus Carvalho e essa é mais uma videoaula do grupo PET Elétrica. Bem, em nossa primeira aula de sinais 1 propriamente dita, vamos falar especificamente sobre sinais. Bem, o que seria um sinal? A definição de um sinal é uma função de uma ou mais variáveis, sendo elas independentes ou não, que transmite informações sobre um fenômeno físico. Pode ser uma corrente, pode ser uma tensão, pode ser uma relação de potência, enfim. Qualquer coisa que passe informações de algum fenômeno físico. Bem, e para a gente começar, existem dois tipos de sinais. O primeiro deles são sinais contínuos. Bem, sinais contínuos são sinais que variam continuamente, ou seja, eles não têm nenhum espaço de informação vazia entre uma amostra e outra. Por exemplo, se tivéssemos um gráfico qualquer de alguma função que descreva algum fenômeno físico, se dermos um zoom em todos esses pedacinhos aqui, nós podemos dar quanto zoom a gente quiser no nosso sinal e a gente sempre vai ver ele contínuo, ele sempre vai estar sem perda de informações. Então isso que seria na prática um sinal contínuo, um sinal que não existe perda de informações. A gente tem, para qualquer instante de tempo, por exemplo, a gente pode ter o valor da nossa função. Então vamos ver um exemplo na prática de o que seria um sinal contínuo. Vamos supor que a gente tem aqui um circuitinho RC, temos aqui uma fonte de tensão variável, um resistor e um capacitor, nosso circuito RC. Só que nesse exemplo desse circuito a gente pode encontrar vários sinais contínuos. Por exemplo, a tensão de nossa fonte, a tensão em cima deste resistor, a tensão do nosso capacitor, a corrente que circula por este circuito, enfim. Todas essas funções são variantes de acordo com o tempo. Então aqui a gente teria um VC de t, um VR de t, um IC de t, enfim. Todos em função do tempo, e conforme o tempo varia, essa tensão, essa corrente vai variar. Mas para qualquer instante de tempo que a gente determine, a gente vai ter um valor exato de tensão, independente da sua precisão. Então se a gente fosse analisar, por exemplo, a carga, a tensão em cima deste capacitor aqui, seria algo mais ou menos assim. A gente tem aqui o tempo de carga do capacitor, e aqui quando ele armazena o valor da fonte total, ele fica aqui perpetuamente nesse valor de tensão. Esse nosso gráfico aqui é um valor de tensão do capacitor por tempo. E para cada tempo que a gente tem um valor de tensão específico, para 1 segundo, para 2 segundos, 3 segundos, enfim. Para 4,000213 segundos, a gente tem essa informação e o valor de tensão exato. Isso que seria um sinal contínuo. Um outro tipo de sinal são sinais discretos. Diferentemente do sinal contínuo, o sinal discreto ele possui informação apenas em certos pontos da sua função. Pontos estes que estão igualmente espaçados. Por exemplo, se fôssemos fazer um gráfico da quantidade de chuva, do volume de chuva que cai durante um ano, e essa relação a cada mês, então a gente teria para o mês de janeiro um certo valor, para o mês de fevereiro um outro valor, para o mês de março outro valor, e assim vai, preenchendo o nosso gráfico com pontos espaçados, e esse espaçamento sempre de um mês. Mas e se a gente quiser saber a informação, por exemplo, do dia 15 de abril, vamos supor que está aqui no meio, dia 15 de abril. Qual a informação do volume de chuva neste dia? A gente não tem, porque as informações estão concentradas apenas nos valores exatos de cada período. Então a gente não tem essa informação entre um mês e outro. E essa é a grande diferença de um sinal contínuo para um sinal discreto. E os sinais discretos são importantes para a gente porque tudo que a gente trabalha digitalmente, queira você ou não, é discreto. O computador não consegue processar todas as informações possíveis de qualquer sinal que seja. Então, mesmo que enviemos o nosso sinal VC de T, que a gente viu lá em cima do nosso capacitor, se a gente mandar isso para um computador, muito bem aqui desenhado, como vocês podem ver, ele não vai conseguir pegar todos os pontos dessa tensão no capacitor. Então, ele vai fazer algo, exagerando um pouco, mais ou menos assim. Ele vai pegar pontos igualmente espaçados deste sinal e vai armazenar na sua memória, na sua máquina e processar este valor. Se a gente quiser saber o valor da nossa função neste instante aqui, para um sinal discreto a gente não tem essa informação.
Mas, se esse espaçamento aqui for ainda menor, a gente vai ter mais informações armazenadas sobre o nosso sinal de tensão. Mas é impossível que digitalmente a gente consiga processar todos estes pontos aqui. Trabalhar com estes sinais discretos e essa discretização entre um sinal contínuo e um sinal discreto é assunto de sinais sistemas 2, a gente vai ver no nosso próximo curso. Para a gente, o que interessa mais aqui são sinais contínuos, pois eles são um pouco mais fáceis de se trabalhar e a gente consegue extrair bastante coisa destes sinais contínuos aqui. Para sinais contínuos, a gente utiliza essa notação aqui, com os parênteses, x de t, onde t é um número pertencente aos números reais. Já para os sinais discretos, a gente utiliza os colchetes, uma função x de n, por exemplo, onde esse n faria o papel do tempo, só que esse n não é mais real, ele passa a ser agora pertencente aos números inteiros. Então a gente tem uma amostra, 2 amostras, 3 amostras, 4 amostras, 5 e assim por diante. Essa é a grande diferença. Então beleza, agora que já vimos sinais contínuos e discretos, vamos partir para outro tipo de classificação dos sinais. Vamos ver agora então o que são sinais periódicos e sinais não periódicos. Como você já deve imaginar, sinais periódicos é todo sinal que se repete com um certo período de tempo. Ou seja, se tivéssemos um sinal desse tipo aqui, um sinal dessa forma é um sinal periódico, pois a cada período t ele se repete. Então temos aqui um primeiro pacote, um segundo pacote, um terceiro pacote, e assim vai. Ele vai sempre se repetir da mesma forma. Para sinais periódicos, nós adotamos a seguinte notação, em que x de t, ou seja, uma função qualquer de t, vai ser igual a própria x de t, um período à frente. Ou seja, x de t é igual a x de t mais t. Para sinais periódicos, isso aqui é sempre verdade. Se fôssemos analisar para esse instante aqui, de t, e somarmos um período a este instante aqui, a gente vai cair exatamente aqui. Lembrando que o período é este tamanho aqui, encaixa certinho aqui, e aqui a gente tem t mais o período. E assim vai, aqui t mais 2t. E para qualquer ponto do seu sinal, você vai encontrar essa relação em que x de t é igual a x de t mais período, para qualquer instante de tempo. Então, generalizando um pouquinho mais essa igualdade aqui, a gente pode dizer que x de t vai ser igual ao próprio x de t mais um valor inteiro vezes o seu período. Então, para um período, 2 períodos, 3, 4, 5, ele vai ser sempre igual. Essa aqui, então, é a generalização total do nosso sinal periódico. E como temos múltiplos desse período, nós temos uma coisa chamada período fundamental, que seria a menor divisão possível deste período e que comumente chamamos de T0, o nosso período fundamental. Se fosse um sinal discreto, por exemplo, vamos imaginar que desse sinal aqui também, óbvio que não está perfeito, além do espaçamento entre uma amostra e outra, a gente tem o período da função, que seria esse tamanho todo aqui. E ele se repete novamente em 2t. E aí pegando em qualquer ponto, vamos chamar isso aqui de n, a uma distância t do nosso n, a gente vai ter o mesmo valor. Para sinais periódicos contínuos, a gente chama de T0. Para sinais periódicos discretos, nós chamamos de N0, para que não se confunda as notações entre contínuo e discreto. Então, sinais periódicos são sinais que se repetem, em que valores seguintes a seu período fundamental e múltiplos dele, teremos o mesmo valor da função. Sinais não periódicos, obviamente, são aqueles sinais que não se repetem após um certo período de tempo, ou seja, eles são variáveis. Não podemos, de certa forma, prever como vai estar o sinal daqui a um certo tempo. Então, seria um sinal onde essa relação aqui, que x de t é igual a x de t mais um seu período, não é válida. Por exemplo, supondo que temos aqui a relação da escala Richter no tempo de um certo país. Vamos supor aqui que numa janela de 50 anos. Esse gráfico não será periódico e não podemos saber, após um certo instante t, qual vai ser o seu valor, já que não temos um período completo aqui da nossa função. Então, dizemos que sinais periódicos
tem um período infinito, já que ele só vai se repetir daqui a um tempo infinito. Acho que ficou claro para vocês. Vamos lá. Já vimos sinais discretos, contínuos, periódicos e não periódicos. Outra classificação também, temos os sinais pares e ímpares. Seguindo um conceito de uma função par, é uma função em que x de t vai ser igual a x de menos t. Ou seja, elas serão simétricas em relação à ordenada. Então, uma função desse tipo aqui, se isso aqui fosse certinho, claro, meu desenho está horrível, seria uma função par, pois para uma distância menos t e uma distância t, nós temos os mesmos valores. Um outro exemplo clássico de uma função par é o cosseno, pois nós temos que o cosseno ele é simétrico em relação à ordenada. Então, temos aqui o cosseno e aqui teríamos uma parábola, por exemplo. Isso que seria um sinal par. Isso vale tanto para sinais contínuos quanto para sinais discretos. A diferença entre contínuo e discreto é apenas o espaçamento entre suas amostras. Então, para o sinal contínuo, aqui em vermelho, seria da mesma forma. Para um instante reverso, a gente vai ter o mesmo valor para o instante normalmente. Já os sinais ímpares são sinais que, para um certo x de t, ela vai ser igual a menos x de menos t. Ou seja, para o seu tempo reverso, seu valor será o negativo do valor do tempo normal. Como assim? Se tivéssemos uma função rampa dessa forma aqui, para um certo instante t, ela possui este valor aqui na função. Para um instante menos t, ela possui o oposto deste valor. Essas distâncias aqui são iguais em módulo, claro, e seus valores são opostos, assim como os da abscissa. E assim como o cosseno é um sinal par, teremos que o seno é um sinal ímpar. Então, a função seno de t seria assim. Após um certo instante t de tempo, se andarmos menos t, a gente vai ter o valor reverso, o valor oposto desse valor aqui. Eles são simétricos agora em relação à segunda bissetriz. Se a gente traçar aqui a segunda bissetriz, a gente vai ver que eles são simétricos em relação a este eixo. Então tá aí exemplos de sinais pares, sinais ímpares e a sua representação matemática, vamos dizer assim, entre a igualdade do seu sinal oposto e o seu sinal normal. E a igualdade entre seu sinal no instante t e no instante menos t. Bem, mas não para por aí. Existe uma relação muito importante que mostra que todo sinal, seja ele periódico ou não, pode ser escrito como a soma entre a sua parte par mais a sua parte ímpar. Então, somando essas duas partes, nós voltamos a ter o nosso sinal original. E para que essa igualdade aqui seja verdade, a parte par de um sinal, nosso xp de t, vai ser x de t mais x de menos t dividido por 2. A sua parte ímpar será x de t menos x de menos t dividido por 2. E se a gente somar isso aqui, os 2x de t vão se reforçar, vai dar 2x de t, e esse x de menos t vai cancelar com menos x de menos t, de forma que vai sobrar para a gente só o x de t. Então, relação importante aí para lembrar, parte par de um sinal é o seu sinal normal mais seu sinal com o tempo reverso, dividido por 2, e a parte ímpar de um sinal é ele próprio, menos ele com seu tempo reverso, dividido por 2. E lembrar que a soma destes dois caras aqui retorna para o nosso sinal original. Então, beleza. Acho que já tem informações suficientes para vocês fixarem por essa videoaula. Vamos só fazer um rollback aqui para vermos o que a gente já viu. Temos a definição de sinal contínuo, é todo aquele sinal que a gente tem informação em todos os instantes de tempo, independente da sua escala. Sinais discretos, nós só temos informação deste sinal em certos instantes de tempo, que estarão igualmente espaçados, mas entre
Entre esses instantes, a gente não tem nenhuma informação, a gente perde informação nesse sentido. Temos sinais periódicos, que são sinais que se repetem a cada período. Então, para cada t mais um período, a sua função vai ter o mesmo valor. Sinais não periódicos são sinais que não atendem a esta condição, possuem então período infinito. Temos os sinais pares, que são simétricos em relação à ordenada, ou seja, para cada instante de tempo reverso, o valor da função vai ser igual ao instante de tempo normal. E sinais ímpares, que são simétricos em relação à segunda bissetriz, e que para o instante x de t vai ser igual a menos um instante x de menos t. É o caso da função seno, por exemplo. E por fim, temos que a soma da parte par de um sinal e a sua parte ímpar vai dar o próprio sinal original, onde temos que a parte par é dada por x de t mais x de menos t dividido por 2, e a parte ímpar x de t menos x de menos t dividido por 2. Então é isso. Fiquem atentos a essas nuances, elas também serão muito importantes na hora de a gente começar a trabalhar de fato em cima destes sinais. Se surgiu qualquer dúvida, pode mandar para a gente um e-mail ou deixar aí nos comentários. Espero vocês na próxima videoaula. Um abraço e até a próxima.